Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro, e hoje nós iremos abordar a lição de número 8, exatamente. Lição de número 8, de 22 de fevereiro de 2026. O título da lição é o seguinte: O Deus Espírito Santo. Hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo. A partir dessa lição, você vai ver que vai ter algumas lições somente, quer ver? Nós vamos ver aqui. Somente, né? A última lição que vai falar praticamente de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a lição 8 que nós vamos iniciar agora, o que acontece? Vamos continuar falando do Espírito Santo aí e vamos concluir a lição falando do Espírito Santo. Por que não se dizer? Porque dentro da Trindade está o Deus Espírito Santo. Muito bem. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E é bom nós falarmos aqui, para nós principiar aqui essa aula, que o Espírito Santo ele não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é algo que eu sinto, eu estou sentindo o Espírito Santo porque eu estou sentindo um arrepio. Não, o Espírito Santo não é isso, meu amigo. Você está com essa mente aí, com esse pensamento equivocado. O Espírito Santo é a xenolalia, que é o falar de maneira sobrenatural línguas estrangeiras. Glossolalia, o Espírito Santo é só isso? Não. Não, meu amigo. Se você tem esse pensamento, eu vou ser cheio do Espírito Santo porque eu quero pular. Então você está totalmente equivocado sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero ser uma pessoa sobrenatural. Quando eu colocar as mãos, os enfermos serão curados. O Espírito Santo é só isso para você? Então você não compreendeu ainda quem é o Espírito Santo se você pensar isso. Por quê? Porque o Espírito Santo é muito mais do que isso. Como pode? O Espírito Santo é o que então? O Espírito Santo é Deus. A mesma reverência que você tem para Jesus Cristo, você tem que ter pela pessoa do Espírito Santo. A mesma reverência que você tem pelo Deus criador dos céus e a terra, o Deus Yahvé, você tem que ter pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais do que certas situações que ele aparece no meio do fogo, como a lição mesmo fala, fogo, vento, pomba, voz. O Espírito Santo é muito mais do que isso, meu amigo. O Espírito Santo, ele é Deus. Você tem que respeitar o Espírito Santo como Deus. Você tem que adorá-lo como Deus, até glorificar o Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Então, temos que tomar certa precaução com certas atitudes que nós tomamos. Ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é um vento. Eu vi o Espírito Santo ali porque eu vi um vento. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo ele tem os atributos que Cristo tem. Quais são os atributos que Cristo tem e que Deus Javé tem? O Espírito Santo ele é onipotente. O Espírito Santo ele é onipresente. E o Espírito Santo ele é onipotente, onipresente, onisciente e onipotente. Esses atributos que só Deus tem, o Espírito Santo também tem. Por quê? Porque ele é Deus. Temos que ter esse discernimento. Por quê? Porque aí fica difícil nós darmos uma aula, falar sobre a pessoa do Espírito Santo, e a pessoa do outro lado que vai ouvir não está raciocinando de quem eu estou falando, de qual ser que eu estou falando, da pessoa que eu estou falando. Não, eu estou falando de Deus. Quando nós falamos o Espírito Santo, se tratando da Trindade, você está falando de Deus. Quando você fala do Espírito que foi colocado dentro do ser humano, ali faz parte da tricotomia, né? Ali é outra coisa. Mas quando eu falo da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, meu amigo, aí você está falando de Deus. Ou seja, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele é Deus. Temos que ter esse discernimento. Vamos lá, então. Partindo desse pressuposto, para nós falarmos aqui de maneira que você entende, vamos ler o textual que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. A verdade prática é o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. A leitura bíblica em classe eu não leio porque eu só comento aqui os pontos precisos para agregar conhecimento àqueles que vão ouvir, àqueles que vão ministrar. Eu falo coisas às vezes que ninguém fala. Por quê? Porque eu agrego
agrego a aula e comento só os pontos precisos aqui da lição, tá bom? Muito bem. Tem aqueles que negam, que nós vamos ver aqui na aula, aqui, na lição, aqui mais adiante, você vai ver que tem aqueles que negam a pessoa do Espírito Santo. Como são chamados? Como são chamados? Pneumatômacos. Pneumatômacos eram as pessoas que negavam a pessoa do Espírito Santo. Eram pessoas estudiosas, por que não se dizer, pessoas que tinham muito conhecimento, um grau de conhecimento extremamente absurdo, extremamente elevado, só que eles usavam o conhecimento que eles adquiriam nas academias, né, para negar a pessoa do Espírito Santo. Também temos o ateísmo, que nega a pessoa do Espírito Santo. E por que não se dizer que tem também os anticristos? Todos aqueles que são contra Cristo negam a pessoa do Espírito Santo. Exatamente. Todos aqueles que negam Jesus Cristo está negando também, logicamente, a pessoa do Espírito Santo, porque não acredita em nada. Você viu aquelas pessoas que falam, eu não creio em Deus, não creio em nada. Logicamente, ele já está negando a pessoa do Espírito Santo. Muito bem. Ponto preciso aqui do tópico 1, segundo subtópico, vai dizer o seguinte: a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito, capítulo 3, versículo 5. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, né, como modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito são, olha só que loucura, são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. E os que eu acabei de falar, pneumatômacos, que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e é em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto, né? E sua missão específica, né? Está lá em João capítulo 14, versículo 26. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Oh, coisa maravilhosa é a pessoa bendita do Espírito Santo. Ponto preciso do segundo tópico, que vai dizer lá a divindade do Espírito Santo, e o segundo subtópico vai dizer o seguinte: todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como, acabei de falar, onipotência, né? O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Lucas capítulo 1, versículo 15. Onisciência, não existe nada além de seu conhecimento. Atos capítulo 5, versículo 3, 4. Onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Eternidade, exatamente, o Espírito Santo não foi criado, não, meu amigo. O Espírito Santo não foi criado, não. Não, o Espírito Santo ele foi gerado da mesma espécie, igual Cristo. Então, tem negócio de criar. O Espírito Santo foi criado por Deus Javé, com auxílio de Jesus Cristo. O Espírito Santo foi criado no Pentecoste, Atos capítulo 2, quando desceu ali o Espírito Santo. Está totalmente de desacordo quem pensa dessa maneira. O Espírito Santo só aparece quando abre Atos capítulo 2. Antes não tem o Espírito Santo, na criação não tem o Espírito Santo, no Evangelho de Jesus Cristo, né? No ministério que Jesus fez terrenalmente falando aqui na terra, até a sua crucificação, não tem a pessoa do Espírito Santo. Só quando Cristo vai, roga ao céu e desce em Atos capítulo 2 que tem a pessoa do Espírito Santo. Quem pensa assim está totalmente em desacordo com a Escritura. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é eterno, ele não foi criado. Não foi criado. Não foi criado, não, meu amigo. Ele não passou a existir no Pentecoste, pois estava presente no ato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, lá vai dizer, né, que o Espírito pairava sobre as águas, se movia sobre as águas. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade, só Deus tem. Pessoas nenhuma tem. A pessoa vai ter atributos de onipotência, onipresença, onisciência, saber o que o outro está pensando. Tem aí os computadores aí,
A tecnologia, ela trabalha para isso. Talvez você não saiba. A tecnologia, ela trabalha para isso, para saber o seu gosto, saber o que você pensa, saber o seu raciocínio, o que você está pensando, o que você está fazendo. Eles pegam tudo que você tem, através de redes sociais, através de gestos, através até mesmo do jeito que eu estou falando aqui agora. Às vezes, se eles quiserem, eles pegam e tenta ver o que eu estou pensando antes de eu pronunciar aquela palavra. A tecnologia, talvez você não saiba, mas elas trabalham para raciocinar o que o ser humano está maquinando dentro do seu cérebro. Mas nunca vai conseguir. Por quê? Porque só Jesus sabe o que nós estamos pensando. Só Cristo, só Deus, só o Espírito Santo, só o Criador de todas as coisas sabe e sonda a terra chamada coração. Ninguém consegue sondar. Só Deus sonda o ser humano. Por mais que as tecnologias aí tentam ver o gosto do ser humano, ver o que ele está pensando, ver o que ele está querendo, ver o que ele está maquinando, ver o que ele está querendo comprar através de tantas coisas, de tantas atitudes que eles tomam, mas só Deus sabe, só a Trindade divina sabe o que o ser humano pensa. Só Deus sonda essa terra chamada coração e pensamento. Ninguém consegue. A conclusão vai dizer o seguinte: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Meu amigo, algumas coisas que eu vou falar aqui que não está na lição, mas é importante que nós falamos. Só fala do Espírito Santo quem realmente sabe quem é o Espírito Santo, quem tem intimidade com o Espírito Santo. Tem pessoas que falam sobre o Espírito Santo, mas não sabem nem quem é o Espírito Santo ainda. Na mente dele é quando ele pula lá na igreja, o Espírito Santo é aquilo. Na mente dele é quando ele sente um arrepio, o Espírito Santo é aquilo. Na mente dele é quando ele fala em línguas estranhas, o Espírito Santo para ele é aquilo, só aquilo. Não sabe que o Espírito Santo é Deus. É santo por quê? Porque ele faz parte da santificação do ser humano. Ele está a todo momento procurando santificar o ser humano. Se não for o Espírito Santo, você nunca será santificado. Eu vou repetir novamente. Ah, mas Jesus vai me santificar. Não, Jesus ele deixou essa missão aqui para o Espírito Santo. Santificar. Santificar. Você já viu? Talvez você não preste atenção nas palavras, mas eu presto muita atenção até nas letras. Espírito Santo. Ele é santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Por quê? Porque ele é santo, ele está a todo momento santificando a vida do ser humano. Meu amigo, você não consegue se santificar. Às vezes você fala assim, eu quero me santificar, eu vou jejuar. Pode jejuar. A vida toda. Depois que jejuar, você vive do jeito que você está vivendo aí. Às vezes eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo a vida totalmente devasta, então você jejua, mas depois que você jejuou, aí você mete a língua no fulano, no ciclano, no pastor, no seu amigo, fala mal, e viva a sua vida. Você vai ver, você não vai ter santidade nunca. Você não vai conseguir se santificar nunca. Você vai se santificar naquele momento, mas depois acabou. É palha, é um jejum, eu falo que é um jejum de palha. Tá lá em 1 Coríntios, está dizendo lá, as 6 obras. Palha, feno e madeira. É jejum de palha, é oração de feno, é oração de madeira, queima. Por quê? Jejua, ora, lê a Bíblia, consagra, daqui a pouco não vigia a língua, mete a língua no outro, fala mal do ser humano, fala mal não sei de quem, e não vive uma vida, depois desembrenha de uma tal maneira, fazendo as coisas erradas. Ah, mas eu jejuei. O que adiantou? Adiantou nada. Quantas pessoas eu não vejo orando, daqui a pouco levando a oração, o pensamento dele já faz assim, ó. Não sei o quê. Pensa em coisas erradas. Acabou, meu amigo. Perdeu, filho. Infelizmente, perdeu. Por quê? Porque não se santificou. Por quê? Porque quando você está santificado, você está santificando corpo, alma e espírito. Ou seja, até a sua mente tem que estar santificada. Ah, mas eu tive um descuido. Quantas pessoas às vezes tá jejuando? Às vezes jejua, tá no momento de jejum. Aí o outro oferece uma bala para ele vai lá e chupa. Ele fala, esqueci, vou entregar um jejum agora. Acabou, meu amigo.
Cortou o jejum. Tá orando, daqui a pouco vem um pensamento mal, ele não repreende, ele pensa, ele começa a pensar, aí acabou, meu amigo, perdeu sua oração. Tá um momento de leitura da Bíblia, aí daqui a pouco ele pega, para a leitura da Bíblia, né, sem momento nenhum, por nada ele para e vai fazer outras coisas que não tem nada a ver, depois ele quer voltar e quer ter unção, quer que Deus fala com ele. Vai falar não, filho. Por quê? Porque o Espírito Santo já está falando tudo, ele é santo. Temos que se santificar. O Espírito Santo, ele santifica a humanidade que aceitou a Cristo. E todos aqueles, eu não estou falando nenhum e nem dois, nem três, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo verdadeiramente, o Espírito Santo habita dentro dele. Porque a Bíblia mesmo fala que quando o Espírito Santo ele entra dentro do ser humano, ele expulsa as entidades malignas, entidades demoníacas que atua dentro da vida daquele ser humano, porque às vezes ele é homicida, às vezes ele é um homem todo atrapalhado, mentiroso, às vezes ele faz coisas erradas, totalmente de desacordo com a Bíblia. O Espírito Santo entra dentro daquele ser humano e transforma a vida dele e ele vem a ser uma nova criatura. Ou seja, o Espírito Santo, diz a Bíblia que fala, o Espírito Santo expulsa aquele espírito maligno que está dentro daquele ser humano. Mas o que acontece, meu amigo? O Espírito Santo, ele atua dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo. Mas é importante nós falarmos que aquele ato de você ser cheio do Espírito Santo em falar em outras línguas, que é a xenolalia ou a glossolalia, o que é? Aquilo ali é você ser revestido do Espírito Santo. É a mesma coisa, eu estou com essa camiseta, eu estou até com uma camisa por baixo, mas eu não estou de blusa. Aí passa um frio aqui tremendo. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui, uma figura de linguagem, forçar aqui a expressão. Eu estou agora num lugar que tem só gelo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso me cobrir. Eu vou colocar blusa. Eu vou colocar uma roupa mais pesada, mais forte. Para quê? Para me proteger, para me revestir, para mim não passar frio e vier ficar doente. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos reveste de poder. Mas quando o ser humano ele aceita Jesus Cristo, ele já tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Automaticamente o Espírito Santo entra dentro dele, entra dentro do corpo dele e expulsa todo aquele espírito maligno de mentira, de engano que atuava dentro dele e ele passa a ser uma nova criatura. É isso que o Espírito Santo fala. Olha que coisa maravilhosa isso que o Espírito Santo fala. Outra coisa que o Espírito Santo faz, meu amigo, o Espírito Santo ele faz você sentir a salvação. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não sei se eu sou salvo, não sei se eu não tenho certeza da minha salvação, se Jesus vir agora eu não sei, talvez eu suba, talvez não suba. Não sobe não, pior que não sobe. Não, nem tenta falar que você sobe. Se você tem dúvida, é que você não está preparado mesmo, você não vai subir. Se não for a misericórdia de Deus ali, é que eu estou forçando a expressão aqui para que você venha se enquadrar com a Bíblia. Mas eu não quero que você fique não, meu amigo, não é essa a minha intenção, mas é para você se enquadrar com a Bíblia. Quando a pessoa está com dúvida, a pessoa não está preparada. Não sei se eu subo, se Jesus vir agora, será que eu subo? Acho que não subo não, sobe não. Está com dúvida já. O que o Espírito Santo faz? Faz nós sentirmos a salvação. Quando o ser humano ele sente que ele está salvo, é o Espírito Santo que faz isso dentro do ser humano. O Espírito Santo faz ele sentir a salvação. Outra coisa que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ele distribui os dons. Por exemplo, eu sou evangelista. Quem me deu isso? Quem me deu foi um ministério? Não. O ministério ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e fez o papel de me consagrar, de me ungir. Mas quem escolhe é quem? É o ministério? Não. O ministério seleciona, realmente, esse ministério seleciona, porque não pode colocar qualquer pessoa para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um evangelista, tem que ter qualidades para adquirir essa posição, porque a Bíblia mesmo fala, essa posição foi adquirida por qualidades que a pessoa tem. Muito bem, mas isso é dons, e quem dá é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai, comunica aos pastores, e os pastores, através desse comunicado do Espírito Santo, coloca as mãos sobre o ministério de diácono, presbítero, evangelista e pastores. Quem separa é quem? O Espírito Santo. Por isso que existe muito ministério aí que às vezes não há fruto, não frutifica. Por quê? Porque foram colocados apenas por mãos humanas. Não tem nada do Espírito Santo. Quando tem o Espírito Santo, a pessoa frutifica.
Já viu um pastor que nunca ganhou uma alma para Jesus? O evangelista que não gosta de falar de Jesus, que não lê a Bíblia, que não gosta nem de igreja? Já viu o diácono que não serve ceia, que não sabe nem servir a ceia, não sabe ler um versículo da Bíblia, explicar pelo menos um versículo da Bíblia? Já viu o presbítero que você vai falar alguma coisa para ele, ele não quer saber de nada de Deus, ele fica na casa dele e fala que a casa dele é a casa dele e acabou, e ele só quer salvar a casa dele? Não foi, realmente não foi ungido, não foi separado pelo Espírito Santo, foi separado por homens. E quantas vezes não tem acontecido isso? Pessoas, às vezes, porque tem uma condição financeira um pouco mais elevada do que as outras, chega primeiro lá em cima do que os pequenininhos. O Espírito Santo, ele não faz isso. O Espírito Santo separa para o ministério homens e quando ele separa, dão frutos. Não frutificou, minguou, separou o camarada, consagrou o camarada a evangelista, consagrou o camarada ao pastorado, separou o camarada lá, ungiu o camarada lá ao presbitério e matou o ministério dele, foi o homem que matou. Por quê? Porque ele não estava preparado para assumir tal posição. Por quê? Porque quando é o Espírito Santo que separa, frutifica, meu amigo. Nós somos árvores, nós temos que dar fruto. Se não dá fruto, secou. Secou, Deus fez o que com aquela árvore seca lá? Cortou, meteu um machado na raiz dela, arrancou até pela raiz. Por quê? Porque não tinha fruto. Deus passou uma hora, falou, beleza, não tem fruto, né? Eu estou indo lá na frente, mas eu volto. Tô falando, Jesus falou isso aí. Eu estou usando a linguagem de figura aqui de linguagem, mas Jesus falou desse jeito mesmo. Eu vou lá na frente, mas eu volto. Pode deixar que eu volto. A árvore estava lá, sequinha. Eu vou lá na frente, se não der fruto, eu vou voltar, tá? Vou voltar pelo mesmo caminho. E Deus voltou, meu amigo. Quando Jesus Cristo colocou essa ilustração lá, ele voltou. Ele olhou e falou, secou, né? Corta. Coloca o machado aí, coloca essa árvore para baixo aí. Por quê? Porque não está dando fruto. Então, meu amigo, nós fomos colocados aqui na terra para frutificar. Ah, mas tem a linguagem aí que ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Que é isso, meu amigo? Pastor também prega, evangelista também prega, diácono também prega, presbítero também prega. Por quê? Porque são guiados pelo Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo, que só esse atributo aqui Deus deu exclusivamente para o Espírito Santo, além de santificar o ser humano, o Espírito Santo ele coloca unção nas pregações evangelísticas. Unção nas pregações. Quem coloca a unção é o Espírito Santo. Ah, mas é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que quando você prega, aí toca no coração de fulano, de ciclano, e ele sente a presença. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um agente específico na atuação da pregação da palavra de Deus. E principalmente na pregação evangelística e na pregação missionária da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é o agente que ele está ali trabalhando nos corações para convencer o mal, o homem do mal, do erro, do pecado, que ele está vivendo uma vida totalmente em desacordo com a Bíblia, totalmente em desacordo com a santidade do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Ele trabalha, você está errando, você não faz isso não. Quem que faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua nas pregações, principalmente em todas as pregações ele atua. Pregação bíblica, pregação cristocêntrica, pregação que usa argumentos teológicos, sim, porque a Bíblia é teologia, mas cristocêntrico. E principalmente nas pregações missionárias e evangelísticas. Quando tem almas que não conhecem a Jesus Cristo, o Espírito Santo ele atua exclusivamente nos corações, para que aqueles corações venham entender a palavra de Deus e eles possam frutificar e aceitar a Jesus Cristo. Como do outro lado tem o poder maligno, que tenta atrapalhar. Você já viu que quando tem algumas pregações que a pessoa está pregando e um está conversando, o outro está tomando água, o outro está falando da vida do outro, não sei o quê, e menos prestando atenção na pregação. Por quê? Porque isso aí é os poderes malignos trabalhando para ofuscar a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali atuando. E pessoas ali precisam entender a palavra de Deus para aceitar Jesus Cristo. E o maligno vai trabalhar
usando ardis para deturpar a pregação da palavra de Deus. Algumas coisas aqui que eu trouxe para você, que não está na lição, mas só para nós entendermos quem é o Espírito Santo, porque tem pessoas que têm ainda, infelizmente, tem dúvida sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu estou falando de pessoas sinceras, pessoas piedosas que caminham com Cristo há muito tempo, não têm ainda o entendimento de quem é a pessoa, o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, meu amigo, ele é tão imprescindível, e eu vou encerrar aqui, porque eu comento ponto preciso e eu estou estendendo aqui um pouco mais para você entender sobre essa lição, porque eu gosto de falar do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sinto que o Espírito Santo está dentro de mim. Você sente que o Espírito Santo está dentro de você. Se você sente que o Espírito Santo está dentro de você, você flui as palavras dentro de você, porque você está falando dele, daquele ser que está dentro de você. Muito bem. O Espírito Santo, ele é tão precioso que ele trabalhará. Grava o que eu vou te falar agora, amigo. Todo mundo que fala isso, não. A pessoa só fala coisa que todo mundo já sabe. Tem que falar aquilo que ninguém às vezes, ouviu, ou já ouviu, ou não prestou atenção na palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhará até a volta de Cristo, para que toda a humanidade, estou falando toda, estou falando os quase 10 bilhões de habitantes que tem no mundo, se converta a Cristo. Qual o desejo maior, porque o Espírito Santo ele tem sentimento, qual a missão maior que a igreja tem aqui? Pregar a palavra de Deus. E qual é o desejo maior que o Espírito Santo tem atuando aqui no mundo? Que os 10 bilhões de habitantes aceitam a Jesus Cristo e se salvam. A vontade do Espírito Santo é que nenhum se perca. Estou falando nenhum. Ah, mas aquele ali é ruim, aquele não merece se salvar. Nem ele se perca. Todos venham a conhecer o pleno evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E nós vamos continuar estudando aí, logo mais, o Espírito Santo regenerador, capacitador, e o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo, e consumando lá a lição 3, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Mas que coisa maravilhosa é a pessoa do Espírito Santo. E eu vou falar algo para você, meu amigo, você não vai vencer se você não segurar nas mãos do Deus do Espírito Santo. Você não vai chegar no céu. É difícil o ser humano chegar no céu. Eu falo que é impossível o ser humano falar, eu vou me salvar porque eu sou o cara, eu sou bom. Eu vou me salvar porque eu leio a Bíblia. Eu vou me salvar porque eu prego. Eu vou me salvar porque eu oro. É um camarada orador mesmo, hein? Eu vou me salvar porque eu jejuo 3 vezes por semana. Eu vou me salvar porque eu sou bom. Vai não, filho. Vai não, vai chegar no céu desse jeito não. Por quê? Porque sem a ajuda do Espírito Santo é impossível o ser humano se salvar. Como de Jesus Cristo também. Sem Jesus Cristo, quem chega ao céu? Ah, porque eu sou bom, porque eu sou o cara. Eu vou chegar ao céu porque eu sou o cara. Sem Jesus Cristo, chega não. E sem a ajuda do Espírito Santo, não chega não. Sem Jesus Cristo, você nunca vai chegar ao céu. E sem a ajuda do Espírito Santo também, tá para nascer o homem que vai chegar ao céu. Meu amigo, por isso que você tem que agradecer a Deus, agradecer a Jesus Cristo, por ter nos dado, nos concedido o Espírito Santo para nos auxiliar aqui na terra. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.